sottomesso a morte, Por isso que ele foi submetido à morte, proprio perché la sovranità dello Stato justamente porque a soberania de Estado aveva decretato tinha decretado che questi dei que essas ideias non erano i dei della polis. não eram ideias da polis. Ecco perché uso il termine demoniaco. Por essa razão eu uso o termo demoníaco. Quando viene somministrata la pena di morte, Quando é administrada a pena de morte, equivale a decretare equivale a decretar la fine o fim della sovranità dello Stato. da soberania do Estado. Questa è la mia posizione, Essa é a minha posição. ma questo ha bisogno di essere giustificato Mas isto tem necessidade de ser justificado sulla base di argomentazioni ragionevoli, com base em argumentações racionais, le uniche as únicas che possono essere que podem ser condivisibili. compartilháveis. Le divisioni, Com a divisão, le a interpretazioni interpretação, generano divisioni tra le persone as interpretações geram divisões entre as pessoas quando la persona decide quando as pessoas decidem di mettere da parte de colocar de lado l'uso ragionevole o uso racional della riflessione. da reflexão. Qui non è in gioco la pena di morte, Aqui não está em jogo a pena de morte. non è in gioco neanche la giustificabilità della pena di morte, Nem a justificabilidade da pena de morte. ma c'è un discorso ancora più profondo, Mas tem um discurso ainda mais profundo. quello che io ritengo Aquilo que eu considero il delirio o delírio della da tecnica técnica che si ritorce que se volta contro chi contra quem, l'ha perfezionata. com quem a fez, com quem a elaborou. Ecco perché Heidegger É por essa razão que Heidegger sostiene che la tecnica, defende que a técnica, che la macchinazione della que a tecnica, maquinação da técnica, che il calcolo o cálculo del nazionalsocialismo. do nacional-socialismo, Accenno solo questo perché Heidegger, eu refiro-me a isso apenas porque Heidegger, su Heidegger sobre Heidegger, c'è ancora molto da scrivere, existe muito ainda a escrever, ma non è questo l'ambito di oggi, mas isso não é o tema de hoje, enfim. perché Heidegger si schiera Porque Heidegger contro contra, ele se coloca contra quella scienza aquela ciência che ha la pretesa que tem a pretensão di fondare una cultura de fundar uma cultura da trasmettere que transmite, nella università. que ele transmite na universidade. Ecco perché il suo rettorato durò poco, É por isso que o seu reitorado durou pouco, perché si rese conto porque ele se deu conta che la scienza del que a nazionalsocialismo... ciência do nacional-socialismo Sento molto bassa l'aria condizionata. Ah, è normale così. Bene. Dove ero? que o Che il nacional-socialismo, nazionalsocialismo sim, voleva utilizzare gli intellettuali que o nacional-socialismo queria utilizar os per dare intelectuais fondamento para dar a fundamento quella tecnica à técnica che avrebbe portato que teria levado a quello che è stato aquilo que foi lo sterminio o degli ebrei. extermínio dos judeus. Dunque non è la questione della pena di morte, Portanto, não é a questão da pena de morte, ma è il perfezionamento diabolico della tecnica. mas é a elaboração diabólica da técnica. Il volto della tecnica O rosto da técnica ha alcuni tratti specifici. tem alguns traços específicos. Il primo è quello della brutalità, O primeiro é o da brutalidade, della raffinatezza, della perversione dell'uomo, do refinamento, da perversão do homem, della spettacolarità, do espetáculo, enfim, una spettacolarità um espetáculo dove lo Stato no qual o Estado crede di rendere visibile acredita que torna visível la sua a onnipotenza. sua onipotência. Tutti devono vedere Todos devem ver la morte a morte del do condannato. condenado. Da qui prende avvio Daqui tem início la teatralità della morte. a teatralidade da morte. È
Ed è in questa teatralità E é nessa teatralidade che si nasconde un verdetto, que se esconde verdetto, una decisione uma finale, decisão, ok, veredito, che non ha nessun appello, que não tem nenhum apelo dunque inappellabile. e, portanto, é impossível de ser inapelável. Casi di questi, Casos como estes, l'assurdità o di questo absurdo, caso, né, a absurdidade desses casos è sotto gli occhi di tutti, é sobre os olhos de todos, con la teatralità com a teatralidade dell'incendio, del rogo di das persone pessoas, perpetuato dall'ISIS. perpetuado pelo ISIS. Perché questo rogo? Por que esse absurdo? Perché attraverso la morte crudele delle persone Porque por meio da morte cruel de tutti pessoas, devono prendere coscienza todos têm que tomar consciência della da soberania del califfato do dell'ISIS. califado do ISIS. Di questo noi ne parleremo domani nel mini corso. Sobre isso nós vamos falar amanhã no minicurso. Accenno soltanto ad un concetto, Refiro-me apenas a um conceito, che quando la sovranità è spettacolare, quando a soberania é espetacular, questo è sinonimo isto é sinônimo di punto debole. de ponto fraco, né? La sovranità non è mai spettacolare, A soberania nunca é espetacular, ma è un servizio mas é serviço che non si vede, que não se vê, ma che si avverte. mas que se percebe. Ecco perché l'ISIS Isso, por essa razão que o ISIS ha la sua forza tem a sua força nell'Occidente no Ocidente e nella politica e na política del compromesso do compromisso, che si perpetua que se perpetua attraverso por meio i mass media. de mass media. In questo c'è anche la nostra responsabilità. Nisso também está a nossa responsabilidade. Parlare oggi di pena di morte Falar hoje de pena de morte equivale dunque a tornare indietro nella storia equivale a voltar atrás na história e a tornare a Socrate, come vi dicevo. e a retornar a Sócrates, como eu dizia. Ma se vogliamo andare ancora indietro, Mas se quisermos voltar mais ainda, Derrida sostiene, Derrida defende nelle sue lezioni dal 99 al 2001, nei nas suas seminari, leições de 99 a 2001 nos seminários, che il sesto comandamento, que o sexto comando, che di per sé è il primo che o fonda sexto l'etica, mandamento que por si fundamenta, che è quello di non uccidere, que é aquele de não matar, può essere tradotto pode ser traduzido non uccidere, não matar, ma non procurare assassini. mas não procurar assassinato. La stessa sorte tocca a Gesù, A mesma sorte toca a Jesus, né? dove il Sinedrio, Onde o Sinédrio, non avendo accuse contro di lui, não havendo acusações contra ele, muovono false accuse fazem falsas acusações per metterlo a morte. para levá-lo à morte. Ecco perché la pena di morte Por essa razão, a pena de morte non è legata solo alla polis e alla sovranità dello Stato, não é ligada apenas à polis e à soberania de Estado, ma è legata alla credenza religiosa. mas também é ligada à crença religiosa. Anche la credenza religiosa Também a crença ha religiosa la sua responsabilità. tem a sua responsabilidade. Il modo subdolo, nascosto, Ok, no modo escondido, em modo camuflado, dissimulado. è vero É verdade che nelle nostre democrazie que nas nossas democracias non c'è la pena di morte, não existe a pena de morte, ma gli Stati mas os estados si conservano il diritto sovrano se mantêm o direito soberano sulla vita dei cittadini. sobre a vida dos cidadãos. Il passaggio è breve. A passagem breve. Rileggendo la storia Relendo a história della filosofia, da filosofia, noi troviamo filosofi come Platone encontramos filósofos como Platão, nelle sue leggi, nel nas suas suo leis, libro, no seu livro, come anche Kant, como Kant, come anche Hobbes e como Locke, Hobbes, e desculpe, Hobbes e Locke, Hobbes e Locke, dove giustificano la pena di morte. que justificam a pena de morte. Anzi, ci sono passi
in Kant ma anche in Nietzsche, Antes tem passagens em Kant, mas também em Nietzsche, in cui si nas quais giustifica se justifica anche l'eutanasia. a eutanásia, inclusive. Ma arriviamo al nucleo della nostra relazione di questa sera Mas chegamos ao núcleo da apresentação desta noite con Rousseau e il contratto sociale. com Rousseau e o contrato social. Nel capitolo quinto No capítulo 5, vi dicevo che Rousseau parla dizia que Rousseau fala del diritto della vita e della morte. do direito da vida e da morte. Pongo delle domande. Faço as perguntas, coloco as questões. Può la vita del cittadino Pode a vida do cidadão essere ricevuta dallo Stato ser recebida pelo Estado e quindi egli può e, portanto, ele pode negare o meno questo diritto? negar ou não esse direito? Dunque la vita Portanto, a vida è un qualcosa di negoziabile? é algo de negociável? La vita al cittadino è in qualche modo prestata a lui? A vida do cidadão é de algum modo emprestada a ele? La vita è un dono sottoposto a limitazione da parte dello Stato? A vida é alguma coisa colocada sob limitação por parte do Estado? Ed ecco quello che io trovo la genialità di Derrida, É aqui que eu encontro a genialidade de Derrida, dove trova i tre grandi imbarazzi que encontra os três grandes embaraços di Rousseau. de Rousseau. Ecco i primi dilemmi. É o primeiro. Andiamo sul primo. O primeiro dilema. Rousseau sostiene Rousseau defende che la pena di morte que a pena de morte è un verdetto é um veredito che sfugge que escapa al diritto civile, ao direito civil, ma lo fa dipendere mas o faz depender dal diritto di guerra. do direito de guerra. Attenzione che pian piano stiamo entrando sul diritto internazionale. Atenção que devagarinho nós estamos entrando no direito internacional. Dunque, come se Rousseau Portanto, começa Rousseau, sancisca santista, che nel diritto civile que no direito civil non vi è spazio não tem espaço per la pena capitale. para a pena capital. Cioè, Isto é, nel diritto di guerra il malfattore, no direito de guerra, o malfator, quando aggredisce il malfeitor, diritto civile, quando agride o direito civil, un estraneo Um aggredisce il estranho. mio diritto civile quando come ele agride Stato-nazione, o meu direito civil como Estado, como nação, diviene un traditore della patria. torna-se um traidor da pátria. Non è quindi un membro dello Stato Não é, portanto, um membro do Estado e diviene un nemico pubblico. e se torna um inimigo público. In questo modo Rousseau svincola Desse modo, Rousseau desvincula la pena di morte a pena de morte dal diritto penale, do direito penal, interno allo Stato, dentro do Estado, per ammetterlo solo para admiti-lo come somente diritto di guerra. como direito de guerra. Rousseau deve giustificare il Giust- concetto della pena di morte Rousseau deve justificar o conceito do direito à pena de morte e deve capire se rientra nell'ambito del diritto civile interno dello Stato e deve entender se ele entra no direito civil do Estado oppure ou se riguarda un qualcosa a livello se se internazionale. refere a algo de nível internacional. Ma questo è molto strano in Rousseau. Mas sostiene isso é Derrida. muito estranho em Rousseau, defende Derrida. Attenzione, Atenção. come è possibile che Rousseau Como é possível que Rousseau ascriva ascreva la pena di morte a pena de morte alla politica estera à política externa, quando la politica estera quando a política exterior, né, è externa, esclusa é exclusa da un'analisi nel contratto sociale? de uma análise do contrato social. Sim. Giusto, bene? Sim. Pode Não, não, pode aqui. parte. Não, tá. Estou bem, aqui, segundo. Lascio a voi approfondire questa questione. Não, tranquilo. Lascio a voi approfondire questa questione. Eu deixo para vocês para aprofundar essa questão. Secondo dilemma in Rousseau. Segundo dilema em Rousseau. Rousseau dissocia, divide Rousseau divide l'esercizio della sovranità o exercício da soberania e l'esercizio della condanna. e o exercício da condenação. Cioè Rousseau riconosce Isto é, Rousseau reconhece che la condanna di un criminale que a condenação de um crime
non è atto particolare del sovrano. Não é ato particular do soberano. Ecco perché è imbarazzato Rousseau. Isso porque é embaraçado o Rousseau, né? Cito, Se encontra no embaraço. Eu cito: la condanna non spetta al sovrano. a condenação não cabe ao soberano. È un diritto che egli può conferire É um direito que ele pode conferir senza poterlo esercitare direttamente. sem podê-lo exercitar diretamente. E conclude. Exercer. E conclui: Tutte le mie idee, todas as minhas ideias, purtroppo, infelizmente, non posso meglio esporre. não posso expor de modo melhor. Terzo dilemma in Rousseau. Terceiro dilema em Rousseau. Citazione. Citação: Non esiste affatto não existe, de fato, un uomo cattivo um homem mau, che ruim, non possa essere reso buono. que não possa tornar-se bom, Non si ha diritto di far morire, não seja o direito de fazê-lo morrer, neppure a titolo di esempio, nem mesmo como exemplo, se non colui senão aquele che non si può conservare que não se pode conservar in vita em vida senza pericolo. sem perigo. Il non riuscire per Rousseau a giustificare la pena di morte O não conseguir em Rousseau justificar a pena de morte, deve trovare un escamotage Rousseau tem que achar uma saída. e parla subito del diritto di grazia. E fala, logicamente, direto do direito de graça. Questo diritto appartiene al sovrano. Esse direito pertence ao soberano.